Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Trigésimo quinto dia do nosso retiro quaresmal. Estamos na página 193 do nosso livro, Amando a Jesus Cristo. Estamos chegando ao fim dessa quaresma. E eu aqui já posso começar a perguntar: será que, passando 35 dias, desde quando começou, você está amando mais a Jesus Cristo? Sim. Com certeza. Vamos tratar de um assunto muito importante hoje. Conformar a vida com as verdades do Evangelho. Conformar a sua vida com as verdades do Evangelho. Quem ama uma pessoa acredita em tudo que sai de seus lábios dessa pessoa. Consequentemente, quanto mais uma alma ama Jesus Cristo, mais viva e inabalável é a sua fé. Se você ama Jesus Cristo, você crê no que Ele fala. Você crê. O que você fala é verdade. Deus não mente. A fé é o fundamento da caridade. Se eu amo Jesus, eu tenho fé. Eu tenho fé nele, eu tenho fé nas suas palavras, eu tenho fé na Bíblia. Eu já vi católico que diz que não acredita na Bíblia. Eu falei, meu Deus, então não dá para a gente conversar? Então como é que eu vou conversar com um católico que não crê na Bíblia? Pronto, a conversa acabou. Para a gente começar um diálogo sobre Jesus, você precisa crer na sua palavra. Então é muito triste isso. Então essa pessoa que não acredita na Bíblia, é por isso que ela nem ama Jesus. É por isso que não vai na missa, por isso que não vive sua fé, porque nem na Bíblia ela acredita. Ela não acredita que a Bíblia foi escrita por homens. Aí fica naquelas coisas, não acredita. Quem ama em Jesus, quem ama Jesus, tem fé em Jesus. Amém? A fé é o fundamento da caridade, mas depois é a caridade que aperfeiçoa a fé. A fé é o fundamento da caridade, mas depois é a caridade que aperfeiçoa a fé. Aquele que de modo mais perfeito ama a Deus, mais perfeitamente nele crê. A caridade produz no homem não só a fé do entendimento, mas também a fé da vontade. Quando a gente fala de fé, a gente não está falando só fé de entendimento. Ou seja, não é só você entender as coisas, mas é a fé da vontade. É aquela fé que você dá a sua vida para Ele. Então não é fé só aqui intelectual. Eu não só entendo a Bíblia, eu não só sei o que a igreja pede, não, eu tenho uma fé de vontade. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Alguns creem só com entendimento, essa é a verdade. Alguns creem só no pensamento. Então quantas pessoas eu já encontrei na vida, ela abre a boca para falar, ela sabe de Bíblia mais do que eu às vezes, só que ela não ama Jesus. Então tem gente que conhece a Bíblia de cor e salteado, às vezes mais que você, só que ela não vem numa missa, ela não adora Jesus, ela não reza, ela só crê com a cabeça. Tem ateus que sabem falar de Bíblia melhor que você, explicam melhor que você, mas são ateus. Então não basta a fé só do entendimento, mas é preciso a vontade. Alguns creem só com o entendimento, mas não com a vontade, como é o caso dos pecadores que estão convictos das verdades da fé, mas não escolhem viver de acordo com os mandamentos. As pessoas que têm fé só com entendimento, elas
sabem explicar as coisas de Deus, mas não querem viver de acordo com aquilo. Estes têm uma fé muito fraca, pois se tivessem a fé mais viva, crendo que a graça de Deus é um tesouro inestimável e que o pecado pode nos roubar essa graça, é o pior dos males, certamente mudariam de vidas. Se essas pessoas crescem de verdade, elas mudariam de vida. Lembra de São Tiago? Uma fé sem obras é morta. Então você às vezes vê pessoas que dizem assim, pode perguntar para todo mundo, você tem fé? E a pessoa vai dizer para você, tenho. Vai lá no bar, eu sempre digo isso, vai lá no bar e pergunte se eles têm fé. Estão lá, bebão, tem fé? Tenho, padre, tenho fé. Você tem fé, mas não vai na igreja, né? Que fé é essa que você não vai para a igreja? Você tem fé, mas você não reza. Como é que você diz que tem fé, mas não reza? Como é que você diz que tem fé, mas não vai para a igreja? Como é que você diz que tem fé e vive na bebedeira? Como é que você diz que tem fé e vive no adultério? Como é que você diz que tem fé e tem essa vida no pecado que você tem? Não, você não tem fé. Se você tem fé, mostra-me com as tuas obras. Essa pessoa muitas vezes tem fé só no entendimento, mas não tem fé na vontade. Aquele que crê não só com o entendimento, mas também com a vontade, de modo que não só crê, mas tem vontade de crer no Deus que revela a verdade pelo amor que tem por Ele, e se alegram em crer, este sim tem uma fé perfeita. Por isso, procura tornar sua vida conforme as verdades em que acredita. Diga comigo, quem tem fé, procura conformar sua vida com as verdades que acredita. Dá para entender isso? Se eu digo que eu creio na Eucaristia, então eu tenho que adorar a Eucaristia. Isso é fé. A fé conforma a minha vida com aquilo que eu creio. Se eu digo que eu creio na Eucaristia, eu preciso então adorar Jesus na Eucaristia. Se eu digo que eu creio na missa, eu preciso participar da missa. Se eu digo que eu creio na Bíblia, eu tenho que conformar a minha vida conforme a Bíblia, porque a Bíblia vai me dando orientação. Ora, se eu estou dizendo que eu creio na Bíblia, se eu estou dizendo que eu creio na palavra de Deus, então eu tenho que moldar a minha vida de acordo com aquilo que eu acredito. E as pessoas vão dizer para você, mas por que você não faz isso? Ora, porque eu acredito nas coisas que estão na palavra de Deus, e a palavra de Deus não me permite fazer isso. E a pessoa vai dizer que você é uma pessoa que tem fé. Por isso, os que têm fé vivem de forma diferente dos que não têm fé. Você está entendendo? Os que têm fé não vivem de acordo com os mundanos, porque os mundanos, eles conformam a sua vida de acordo com o mundo, de acordo com a televisão, de acordo com os globalistas, de acordo com os artistas, de acordo com a moda, de acordo com o que todo mundo pensa, com o que todo mundo acha. Os que têm fé, eles orientam a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Então você sabe de uma coisa? Eu tenho fé e eu não estou nem aí para o que televisão diz, eu não estou nem aí para o que governantes dizem, eu não estou nem aí para o que políticos dizem, eu não estou nem aí para o que lei disso, daquilo. Se não se ajusta à palavra de Deus, eu até aceito a lei que não contradiz a palavra de Deus, mas se tiver alguma lei que contradiz a palavra, eu desconsidero essa lei, eu desconsidero o político, eu desconsidero o governante, eu desconsidero qualquer pessoa, porque eu tenho fé na palavra de Deus e não na palavra do homem. Eu não conformo a minha vida conforme o que a televisão dita, eu não conformo a minha vida conforme a moda dita, eu não conformo a minha vida com o que os youtubers dizem, eu conformo a minha vida com a palavra de Deus, porque eu tenho fé não neles, eu tenho fé na palavra de Deus. Você está entendendo? Agora você está vendo cristão por aí que vive como o mundo vive. Está acontecendo uma moda, o cristão está dentro da moda.
Não sei qual artista inventa uma moda, os cristãos vão na moda do artista. Sai uma lei contrária à palavra de Deus e os cristãos aprovam. Como se só porque é lei, só porque o Estado determinou, agora é lei para cristãos, uma lei que ofende a nossa fé? Não. Por exemplo, uma lei que deixa matar uma criança no ventre, é uma lei que eu nunca vou aceitar. Nunca vou aceitar porque eu tenho fé. E a Bíblia me diz que o 5º mandamento, não matarás. Então eu não posso matar uma criança no ventre de uma mãe por qualquer motivo que seja, porque a Bíblia diz, não matarás, pronto e acabou. Ainda mais um inocente no ventre de uma mãe, que não tem culpa nenhuma, uma criança que está lá sendo gerada e gestada. Quem tem fé, dita a sua vida conforme aquilo que se acredita. Amém? Não conformeis a vossa vida com este mundo, diz a carta de São Paulo aos Romanos. Não conformeis a vossa vida conforme o mundo. Você tem que conformar a sua vida de acordo com a sua fé. Então você tem que desde já, no começo dessa pregação, você tem que entender de que lado que você está. Se você está do lado dos que creem, ou você está do lado dos que não creem. Você está do lado dos que creem, dos cristãos, ou você está do lado dos mundanos. Você tem que escolher qual lado você está, porque se você estiver do lado dos que creem, então você tem que viver de acordo com os que creem. Você tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Ei, ao eu olhar para você, você devia ser uma Bíblia ambulante andando pela rua. A gente olha para você e fala, isso ali a Bíblia está andando ali. Tudo que ela faz, ela obedece à Bíblia. Porque senão, a gente tem que ouvir aquela frase de Gandhi, que não era cristão, e ele disse para nós, Gandhi não era cristão, não acreditava na Bíblia, e ele disse, eu li o Evangelho, e eu fiquei fascinado, mas quando eu vi os cristãos, eu me decepcionei. É como se ele dissesse, olha, muito bonito o que está aqui, mas vocês não vivem nada do que está aqui. Isso é triste para nós cristãos. Será que o mundo está vendo na minha vida a fé? A fraqueza da fé naqueles que vivem em pecado não surge da obscuridade da fé. Embora Deus, a fim de tornar nossa fé mais meritória, tenha velado os objetos da fé em trevas e segredos, ao mesmo tempo nos deu uma evidência tão clara e convincente da sua verdade, que não acreditar seria não apenas uma falta de sentido, mas pura loucura e impiedade. Quando você encontra alguém que não crê, é porque ele não quer crer. Tem gente que não quer crer. Tem gente da sua casa que não quer crer. Tem gente da sua família que não quer crer. Porque ele prefere o pecado dele. Ele prefere ficar na vida errada dele. Ele sabe que se ele for para a igreja ele vai ter que mudar de vida. A fraqueza da fé de muitas pessoas deve-se à sua maldade de viver. Aquele que em vez de renunciar ao gozo dos prazeres proibidos, despreza a amizade divina, gostaria que não houvesse lei para proibir e nenhum castigo para punir seu pecado. Por conta disso, ele se esforça para se cegar para as verdades eternas da morte, julgamento, inferno, da injustiça divina, e porque tais assuntos causam muito terror em seu coração e são muito propensos a tornar amargos os seus prazeres, ele põe seu cérebro para trabalhar, para descobrir novas que tenham ao menos a aparência de plausibilidade e se convencer de que não existe alma, nem Deus, nem inferno. Assim poderiam viver e morrer como animais selvagens, sem leis e sem razão. Santo Afonso está falando coisas sérias. Quem não tem fé
Quem não tem fé, vou repetir aqui o começo. Aquele que, em vez de renunciar ao gozo dos prazeres proibidos, despreza a amizade divina, gostaria que não houvesse lei para proibir o seu pecado. Ou seja, quem não tem fé, por que ele não gosta da fé? Porque ele sabe que a fé vai proibir o seu pecado. E eu não quero sair do meu pecado. Meu Deus do céu, quanta gente está vivendo isso. Quanta gente que está na igreja, mas quer uma igreja light. Coitado dos pregadores, coitado dos sacerdotes que estão falando a verdade. Muitas vezes são chicoteados. Porque a pessoa quer estar na igreja, mas quer continuar no seu pecado. Ela não quer mudar de vida. Então aquele que não tem fé, ele gostaria que não houvesse lei para proibir a maldade que ele vive, o pecado que ele vive, e por conta disso, ele se esforça por cegar-se para as verdades eternas. Então ele começa a mentir para si mesmo. Ele começa a acreditar que não vai haver julgamento. Pessoa que não tem fé, ela não acredita que vai ter, que eu vou morrer e que vai ter um julgamento. Ela não quer acreditar nisso. Ela não quer acreditar nisso. Ela não quer acreditar que existe inferno. Pessoa que não tem fé, ela também não gosta de acreditar que existe inferno, porque ela também não quer ir para o inferno. Ela sabe que o inferno é um lugar ruim. Eu não quero viver para Deus, mas também não quero ir para o inferno. Mas ela prefere não acreditar no inferno. Então ela começa a colocar na sua cabeça, pouco a pouco ela vai botando na sua cabeça, ela vai desprezando que existe uma alma, ela começa a desprezar que ela tem uma alma, ela começa até a desprezar Deus, ela começa a desprezar o inferno, ou seja, eu quero continuar vivendo a minha vida de pecado e Deus me atrapalha. Aí, é por isso que não vem para a igreja, porque sabe, vou para a igreja para ficar ouvindo sermão? Não vou. Eu vou para a igreja para ficar ouvindo verdade? Não vou. Ou então, vou procurar uma igreja e um padre que não fala a verdade. Tem isso também. Vou procurar uma igreja e um padre que fala tudo que eu gosto. Aí tem aqueles padres que só fala de política, não fala do evangelho, só fala de política. O povo vem para escutar a palavra de Deus e só ouve falar de política. Tem gente que gosta disso. E tem outro que só prega o evangelho, paz e amor. Tem gente que gosta disso. Eu prefiro o evangelho, paz e amor. Eu prefiro o evangelho coach. O evangelho coach é maravilhoso, porque só aumenta a minha autoestima. Só que deixa eu te falar, o evangelho verdadeiro é aquele que diz: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho verdadeiro é aquele que diz: se você casou uma vez e você se separar, você está no adultério. O evangelho verdadeiro é aquele que diz que a bebedeira é um pecado mortal, que a fornicação é um pecado mortal, que as obras da carne são ciúme, inveja, vaidade, brigas, rancores. O evangelho verdadeiro é aquele que não aprova homem com homem, mulher com mulher, não aprova e pronto, e acabou. O evangelho verdadeiro tem coisas que fala que você tem que perdoar a pessoa até 70 vezes 7, fala que você tem que dar a sua face quando alguém te bater,
Fala que você tem que se alegrar quando alguém falar mal de você. O evangelho verdadeiro não é fácil de ser vivido, só que as pessoas não querem o evangelho verdadeiro. As pessoas não querem o evangelho verdadeiro. As pessoas não querem conformar a sua vida de acordo com o evangelho, porque o evangelho verdadeiro vai desfazer as coisas mundanas que eu quero viver. Mas aí você não tem fé. Filhos e filhas, vocês que estão me escutando agora, você tem que decidir o que você quer da sua vida. Quando eu tinha 14 anos e eu decidi me entregar para Jesus, eu sabia o que eu estava fazendo com 14 anos. Eu vivia toda a minha vida errada, e eu sabia que se eu entregasse minha vida para Jesus, eu tinha que deixar minha vida errada para trás. E eu me decidi a deixar toda a minha vida errada para trás. Eu sabia que não podia mais estar com o pé na igreja e um pé no mundo. E teve um dia que eu me decidi: chega do mundo, não dá mais. Não vou mentir para mim mesmo, não vou mentir para as pessoas, e mais o importante, não vou mentir para o meu Deus. A partir de agora eu aceito a fé, eu vou viver a fé. E com 14 anos eu comecei a viver minha fé, já entendendo que eu sou quente, eu sou frio. Então você que está escutando aqui, você que está escutando em casa, chegou a hora da decisão. Ou você tem fé ou você não tem fé. Ou você se joga de cabeça ou não vai. Conformar a sua vida com o evangelho, e não com a televisão, repito, não com a internet, não com os governantes, não com os artistas. Você conforma a tua vida com a palavra de Deus. Isto é, se você tem fé. E essa frouxidão moral é a fonte de onde nascem tantos livros, que interessante, tantos livros e sistemas materialistas, indiferentistas, políticos, deístas e naturalistas. Essa frouxidão moral começou a gerar tantas ideologias, tantos livros que não prestam. Você entra nessas livrarias aí de shopping, podia queimar meio mundo ali. A maioria porcaria. A maioria. Livros cheios de ideologia. Aqui nós podemos falar de tantos filósofos que nasceram para destruir a fé. Homens inteligentes, mas que pensaram contra Deus, usaram da sua razão para argumentar contra Deus e para influenciar uma geração. Quantos até hoje são influenciados por grandes filósofos? Como um Nietzsche da vida. Todos eles de uma certa forma contribuíram com algo, mas também muitos deles destruíram a fé. Nietzsche dizia que queria matar Deus, até o cheiro de Deus tinha que sair da humanidade. Karl Marx dizia que a religião é o ópio do povo. O povo busca Deus porque está sofrendo, é por isso que o povo busca Deus. Você busca Deus porque você precisa de algo, Karl Marx dizia. Então, se a gente der comida para você, se a gente der tudo que você precisa, você não precisa mais, essa pessoa não vai mais buscar Deus. Como se a gente buscasse Deus por comida, por bebida, por coisas materiais. E quantos sistemas entraram no mundo, quantos sistemas demoníacos, diabólicos, e até hoje, minha gente, até hoje a gente está vivendo. Hoje tem países que estão enfurnados em sistemas diabólicos e que surra o povo. Qual é o problema de um sistema diabólico? É que elimina a fé. Um sistema desse que nós estamos aqui vendo, naturalistas, deístas, políticos, indiferentistas, marxista, comunista, são coisas que vão minando a fé de um povo. Aqui eu não vou ficar falando muita coisa aqui, senão temos problemas. Mas pega países que têm sistemas como esses. O que acontece? Você vê que não pode ter igreja, não pode ter fé, as pessoas têm que rezar escondido, porque num sistema que despreza Deus, a fé tem que ser jogada fora. Ei, não se engane, por favor, não se engane. Existem sistemas que a fé é a primeira coisa que precisa sair, porque ela atrapalha.
ela atrapalha. E é por isso que os cristãos começam a ser perseguidos. Aí que você vai começar a entender, quando um sistema do anticristo se impõe, um sistema materialista, um sistema indiferentista, um sistema político diabólico, um sistema deísta, naturalista, quando esses sistemas se impõem na humanidade, eles se opõem à fé, e os cristãos os combatem, e os cristãos então agora começaram a ser perseguidos. Porque nós somos totalmente contrários a esse sistema. Dá para entender, sim ou não? A gente não entra nesses sistemas. Nós não entramos. Só que aí vão nos perseguir. E aí Jesus fala para nós: se perseguiram vocês, vocês não são maiores que eu. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Se odiaram a mim, vão odiar vocês. Mas quando vos perseguirem, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Se alguém sofrer por causa de mim, alegrai-vos e exultai. Ou você crê, ou você não crê. Ou você crê, ou você não crê. Alguns negam a existência de Deus. Quantos? O que está nascendo da nossa juventude, os nossos adolescentes, é muito comum eles dizerem: eu não creio em Deus. Adolescentes. Se dizem gnósticos: sou gnóstico, creio em nada, não acredito em nada, não tenho igreja, não tenho religião, não acredito em nada. Hoje o que cresce é isso. Eu não sei o que vai ser do futuro nosso. Porque essa geração que gosta de rezar o tercinho de piedade, um dia vai morrer. E quando essa geração for embora, a geração que está vindo está me assustando. Porque a geração que está vindo, eu não estou vendo com terço na mão, não. Eu não estou vendo adolescentes a rodo, jovens a rodo, criança. Estou vendo outras coisas. Eu tenho medo das próximas gerações. Lembra que a fé, ela é transmitida. Por isso a importância de papai e mamãe, vovô e vovó, transmitir a fé para o filho, transmitir a fé para os netos, porque um dia papai e mamãe transmitiu a fé para você. Quem transmitiu a fé para o Frei Gilson? Minha mãe. Eu só sou padre hoje porque minha mãe transmitiu a fé dela para mim, e eu tenho transmitido a fé para vocês, e vocês têm que transmitir a fé para outras pessoas. A gente tem que contaminar este mundo com a fé. Só que é claro, os que não creem, eles têm meios mais poderosos que nós, entre aspas. Porque essas potências de mídia não estão nas nossas mãos. Quem manda nessas coisas são pessoas de fé? São? Quem manda no sistema, quem manda nas potências de comunicação, quem manda nas potências de mídia, quem é que manda? Não são os que têm fé. Portanto, eu já disse para vocês, não sabemos até quando vamos poder utilizar desses meios. Não sabemos. Até quando não sabemos. Porque eles não são nossos. Então, os meios poderosos estão nas mãos deles: o cinema, a arte, a música, as séries, as plataformas.
as redes sociais. Então é uma potência, é uma potência, é uma potência, é uma potência de informação o tempo todo na cabeça das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, na sua, é novelas, é filme, é cinema, é comercial, é música, e a maioria dessas coisas está tudo dentro dos sistemas, destes sistemas aqui, contaminando, minando a nossa fé. Eles são poderosos. Só que, entre aspas, porque a fé é mais forte que tudo. A palavra de Deus diz que uma coisa vai vencer o mundo, e o que vence o mundo é a nossa fé. A fé de uma pessoa é mais forte que todo o sistema deste mundo. Nós não podemos perder a nossa fé. Nós não podemos perder a nossa fé. Nós não vamos nos render ao sistema. Amém? Deixa eu falar para você, não se renda ao sistema. A primeira coisa que você deve fazer hoje para não se render ao sistema é desligar a sua televisão. Não dá mais para assistir televisão, a não ser que você deixe na Canção Nova ligado, nos canais católicos ligado, porque não tem mais o que você assistir. Se tivesse, eu te diria. Não tem. Você vai precisar, eu não vou ficar falando o nome aqui, mas tem assinaturas que você tinha que desfazer, porque não tem o que você assistir. Você não pode se render ao sistema. Ah, porque todo mundo tem. Deixa todo mundo ter, você não precisa ter. Os que têm fé precisam ser diferentes. Tudo isso é ingratidão e maldade dos homens, ou melhor, alguns negam a existência de Deus, outros negam a providência, dizendo que Deus, depois de criar os homens, não se importa mais com eles, sendo indiferente se o amam ou odeiam, se são salvos ou perdidos. Tem gente que acha que Deus não se preocupa conosco. Outros negam a bondade de Deus e afirmam que Ele criou inúmeras almas para o inferno, forçando-as a pecar, para que possamos ser condenadas ao fogo eterno e amaldiçoadas para sempre. Tem gente que pensa assim. Tudo isso é ingratidão e maldade dos homens. Deus os criou em sua misericórdia para torná-los eternamente felizes no céu. Para que Deus te criou? Para te tornar feliz no céu. Ele derramou sobre eles muitas luzes, benefícios, graças, para trazê-los à vida eterna. Para o mesmo fim, os redimiu ao preço de tantas tristezas e sofrimentos, e ainda assim se esforçam para negá-lo, para que possam dar a rédea solta às suas inclinações ao vício. Na verdade, tudo isso é desculpa, porque eu quero viver do jeito que eu quero viver no meu vício, eu quero viver no meu pecado, é por isso que eu não quero crer, porque se eu crer eu vou ter que mudar de vida. Mas não adianta, por mais que se esforcem como quiserem, os infelizes não podem se livrar do remorso de consciência e do pavor da vingança divina. E gente, agora presta atenção, por mais que essas pessoas neguem Jesus, a consciência delas vai sempre pesar. Uma hora a conta chega. Às vezes essa pessoa é no leito de morte, ela repensa a vida. Ou então no momento de muita dor, porque quem não vem pelo amor, às vezes vai vir pela dor. Gente que não acreditava em nada passou a acreditar. Infeliz quem não acredita. Infeliz. Infeliz da pessoa que não tem fé. E eu digo para você, feliz da pessoa que tem fé. Olha para quem está do seu lado. Feliz é você que tem fé. Sabe que um dia Jesus disse para os discípulos: vocês acreditam porque vocês me veem. Imagina que os discípulos viam Jesus. Assim como vocês estão me vendo, Jesus estava aqui. E as pessoas viam Jesus. Os discípulos viam Jesus. Jesus olhou para eles um dia e falou: olha, muito mais felizes vai ser aqueles, e aí falava de mim, falava de você, serão aqueles que vão acreditar em mim sem nunca terem me visto. Ah, esse sou eu.
Eu acredito em você, Jesus, e eu nunca te vi. Você é feliz, Frei Gilson. Você é feliz. Sem vê-lo, você acredita nele. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se abandonassem o pecado pelo menos uma vez e se aplicassem sinceramente ao amor de Jesus Cristo, certamente rejeitariam todas as dúvidas sobre a fé e creriam firmemente em todas as verdades que Deus revelou. O que uma pessoa sem fé precisa fazer? Abandonar o seu caminho errado. E ela ia acreditar em Deus. Ela ia ver como é bom viver de outra forma. Veja que fé não é teoria. Diga comigo, fé não é teoria. Fé é vida, é uma pessoa, é Jesus. Por isso que eu sempre digo para as minhas catequistas, para os meus catequistas, catequese não é aula, catequese é experiência com Jesus Cristo. A gente não pode fazer da nossa catequese uma aulinha sobre Jesus, não, a nossa catequese é fazer as crianças terem relacionamento com Jesus. O crisma não pode ser aulinha de catequese, tem que ser relacionamento com Jesus, tem que ser relacionamento com o Espírito Santo. O jovem tem que ir para o crisma, a criança tem que ir para a catequese e falar: mamãe, papai, o jovem, mãe, pai, hoje eu me encontrei com Jesus. É isso. Aquele que ama verdadeiramente Jesus Cristo mantém as verdades externas constantemente em vista e ordena todas as suas ações de acordo com elas. Quem ama Jesus Cristo vive de acordo com aquilo que acredita, vive de acordo com a palavra de Deus. Então, filho, você está entendendo? Você tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Se a Bíblia falou para fazer, faça. Quem ama o Senhor entende a força daquela palavra do homem sábio. Vaidade da vaidade, tudo é vaidade. Toda a grandeza terrena é mera fumaça, sujeira e ilusão. Quem ama Jesus Cristo vai entender que tudo que neste mundo é passageiro. Tudo aqui é vaidade. Toda a grandeza terrena é mera fumaça, sujeira, ilusão. O único bem e felicidade da alma consiste em amar seu Criador, em fazer sua bendita vontade. Nós somos o que somos diante de Deus. De nada adianta ganhar o mundo inteiro se perder a vida eterna. Todos os bens do mundo nunca podem satisfazer o coração do homem, somente Deus. Enfim, devemos deixar tudo para ganhar tudo. Quem tem fé sabe que nada neste mundo me satisfaz. Então eu sou capaz de deixar tudo para ganhar tudo. Quem tem fé deixa tudo para ganhar tudo. Você está disposto? Deixa tudo, meu irmão. Deixa esse pecado, deixa essa vida velha. Deixa. Seja um homem de fé. Vou tocar mais uma vez nesse assunto. Quem não casou tem que casar. Quem não casou é porque não tem fé. Como assim? Tem gente que não está acreditando mais no casamento, sim ou não? Casado com... Tem gente que fala, como é aquele ditado? Junto com fé, casado é. É assim? Amigado com fé, casado é. Junto com fé, amigado com... Olha, é o pensamento do mundo. Tem gente que não acredita mais no sacramento do matrimônio. E por que não casa? Porque não acredita mais nele. E por que eu sei que você não acredita? Porque você está achando que tanto faz e tanto fez. Tanto faz e tanto fez, morar junto. Tem 17 anos já que você está assim. Tem 18 anos que você está assim já. Então você não acredita no casamento? Eu acredito, mas meu marido não acredita. Não é nem seu marido, né? É seu parceiro, seu namorado, seu noivo. Então, mas como é que você que tem fé aceita ficar com um homem sem fé? É meio estranho isso aí. Se eu fosse casar, eu não ia aceitar uma situação dessa, não. Uma mulher sem fé, você não quer casar não, filha? Então, tchau.
Achar uma mulher que tem fé, ou ao menos que não impeça a minha fé. Ei. Eu, se eu fosse você, escolheria alguém que tem fé para estar do seu lado. Eu não acho que ajuda você escolher uma pessoa que não tem fé. É meio estranho isso daí. Mas, ao menos que respeitasse a sua fé. Porque se o homem não quer casar, ou a mulher não quer, porque às vezes é a mulher também, já encontrei muito disso também. Olha, você não crê no casamento, mas eu creio. Por respeito à minha fé, vamos lá. E se ele te ama, ele vai te dizer, olha, de fato para mim isso não significa nada, mas por amor a você eu vou. Agora, se a pessoa não é capaz de fazer isso, você tem que repensar. Você tem que repensar, porque ele nem tem fé e nem respeita a sua fé. E você está junto com essa criatura? Até quando? Repito, se ela não tem fé, mas respeita, é uma coisa. Agora ela não tem fé e não respeita a sua fé. E você escolheu esse parceiro, essa parceira para você? Parabéns, ó. Depois sofre, chora, não sabe por que está chorando. Dá vontade de olhar na sua cara e falar, vai sofrer, filha, porque você escolheu. Você escolheu, você está escolhendo isso. Eu sei que tem muita dor envolvida nisso. Por exemplo, tem aqueles casos onde a pessoa escolheu uma pessoa de fé e no meio do caminho ela perdeu a fé. Tem muito disso também. E aí minha filha, meu filho, é só oração para reacender a fé nesse seu parceiro, nessa sua parceira que um dia tinha fé e foi perdendo a fé. Pouco a pouco. Isso já é diferente. É um caso diferente. Resumindo, você precisa de fé. Não dá mais para ficar no cima do muro. Nós estamos no 35 dias, é preciso apertar o rojão agora, é preciso apertar, é preciso resolver a vida. Esses 40 dias precisa resolver sua vida. Tem gente que não acredita mais, não tem fé mais no sacramento da confissão. Eu vou me confessar com um homem, um padre que é mais pecador que eu, vou nada. Você não tem fé que ali é Jesus que vai te perdoar seus pecados. Vocês estão entendendo como a fé é importante, minha gente? A caridade tudo crê. Existem outros cristãos, embora não tão perversos quanto a classe que mencionamos, que não acreditam em nada para dar pleno alcance às suas paixões indisciplinadas e viver sem serem perturbados pelas picadas do remorso. Há outros que acreditam, mas sua fé é fraca. Acreditam nos mistérios da religião, nas verdades da revelação contidas no Evangelho, na Trindade, na redenção, nos santos sacramentos e no resto, mas não acreditam em tudo que Jesus Cristo disse. Olha que interessante, a pessoa acredita em um monte de coisa, só que não acredita em algumas palavras da Bíblia. Por exemplo, felizes os pobres, felizes os que choram, felizes os que sofrem perseguições, felizes vós quando vos amaldiçoarem e disserem todo tipo de mal contra vós. Este é o ensinamento do Evangelho. Se alguém te bateu numa face, oferece a outra. Tudo que eu já falei aqui. Tem gente que não acredita. Como se pode dizer que creem no Evangelho os que dizem assim? Ó, os mundanos aqui, se eles pudessem escrever o Evangelho, eles escreveriam assim, ó: bem-aventurados os que têm dinheiro. Jesus falou que é os pobres? Não, bem-aventurados que têm dinheiro. Igual algumas igrejas aí. Bem-aventurados que têm grana. Jesus falou que é bem-aventurados os que sofrem? Não, bem-aventurados os que não sofrem. Pare de sofrer. Bem-aventurados os que podem divertir-se. Curtir a vida. Lamentável é o homem que sofre perseguição e maus trato das pessoas. Jesus falou que felizes os que sofrem perseguição? Não, lamentável o homem que sofre perseguição, tadinho dele. Pessoas assim ou não acreditam no Evangelho,
Ou acreditam numa parte dele? Ou seja, eu gosto mais daquelas palavrinhas que fala: tudo posso naquele que me fortalece. Eis que estou com você todos os dias até o fim dos tempos. Essas palavras são boas. Não tenhas medo, não pode ter medo. Então ela acredita na parte do Evangelho. Quando o Evangelho fala de bênção, oh glória! Agora quando o Evangelho fala só pode casar uma vez, não. Só pode casar uma vez? Aí quando o Evangelho fala que você vai ter que assumir sua cruz de cada dia, não. Quando o Evangelho fala que você vai ter que perdoar, não, essa pessoa não merece. Vai ter que oferecer a outra face para essa pessoa, ela não merece. Ou você crê na Bíblia inteira, ou você crê na Bíblia inteira, ou não vale de nada. Ou você aceita Jesus por inteiro, ou você não aceita nada. Ou você pega a Bíblia por inteiro, ou você não quer nada. Para de fazer a sua Bíblia, para de viver do jeito que você quer, porque a fé não é sua, a fé vem de Deus, e não é você que elabora a fé, não foi você que elaborou a Bíblia, não foi você que elaborou a palavra, não, ela veio revelada, você tem que aceitar essa revelação, e não é aceitar as coisinhas gostosas, você tem que aceitar as delícias e as cruzes, senão você não é cristão. É duro ou não é? É para rachar mesmo. Essa pregação é para fazer uma divisão aqui. Quem é e quem não é. Quem é vai para a direita, quem não é, filho, vai para a esquerda. E quem for para a esquerda um dia vai ouvir Jesus dizer: eu não sei quem você é. Afastai-vos de mim, malditos do meu Pai. Porque você não acreditou. Jesus disse isso no Evangelho: vocês vão morrer no pecado de vocês. Por quê? Porque vocês não acreditaram em mim. Olha, o Evangelho de hoje: vocês não acreditaram nas minhas palavras. Quem não acreditar na palavra de Deus vai morrer no seu pecado. Vai morrer no seu pecado. Deus não quer que você morra. Deus quer que você tenha vida. E a palavra de Deus, toda vez que o padre lê ela na missa, ele diz o que para você? Palavra da salvação. Se você crer nessa palavra, você vai ser salvo, você e toda a sua família. Quem crê em Jesus será salvo, você e toda a sua família. Então, em nome de Jesus, se abra a fé. Em nome de Jesus, se abra as verdades de Deus, conforme a sua vida, a verdade do Evangelho, e você vai ser salvo. Amém? Amém. Não sei se alguém ficou bravo aí, mas se alguém ficou azar, a gente fala o que tem que falar. Se não gostou, se não agradou, então é porque você tem que... Eu creio que eu estou pregando o Evangelho verdadeiro. Alguma hora eu menti aqui? Eu posso mostrar tudo na Bíblia que eu preguei para vocês. Em nenhum momento eu me afastei do texto sagrado, em nenhum momento eu me afastei do catecismo da Igreja Católica, nenhum momento. Eu posso pegar parágrafos do catecismo e provar para você tudo que eu preguei aqui. Eu posso pegar a Bíblia Sagrada e provar tudo que eu preguei aqui. Eu, Frei Gilson, escolhi não me afastar do Evangelho. É claro que a minha vida tem muita coisa que ainda precisa se ajustar. Eu estou tentando ajustar. Eu estou vivendo, lutando dia após dia para ajustar. Mas quando eu prego para você, eu prego a verdade do Evangelho, para que você seja salvo. E eu não conheço outra verdade, só existe uma: Jesus Cristo. A verdade, o caminho, a vida é Jesus. Não tem outra opção, não tem outro caminho para você ser salvo. Não tem. Amém. Jesus, diga comigo: Jesus, eu quero conformar a minha vida à palavra de Deus. Amém.